Meu forte abraço para todos, que Deus abençoe na paz e na graça do Senhor Jesus. Antes de tudo, eu peço, por favor, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você receber todas as nossas notificações. Amém? Eu quero comentar sobre a dona Silvane Dutra. A dona Silvane Dutra, ela fez um comentário muito complicado. Ela fez uma crítica ao bispo Gerson Cardoso, o ex-bispo da Igreja Universal. Ela diz assim, num vídeo meu: lembro muito bem dele, ou lembro dele, na Universal, né? Ela dizendo: foi expulso, ficou alguns anos no templo dos anjos e agora abriu a sua própria na Universal. Eu não gostava da pregação dele. Ele sempre chato e pregava muito sobre o pecado. Dizem que quando a pessoa ou quando a gente, o pregador, prega sempre aquilo, é o que você está fazendo, ou é aquilo que você está vivendo, né? Ninguém sem ser de Deus pode julgar, né? Para mim, um bom cantor, ou seja, o que ela diz aqui, a dona Silvane, né? Silvane Dutra. Ela diz aqui que lembra muito bem do bispo Gerson Cardoso, que pregava sempre contra o pecado. Dizendo a Silvane Dutra aqui, que conhece um ditado, que quando você prega muito sobre o pecado, é porque você está vivendo no pecado. Mas não é verdade, irmão. Sabe por quê? Porque Jesus e os apóstolos pregavam muito contra o pecado. Aliás, Jesus foi o homem que mais falou de inferno na Bíblia, né? Por quê? Porque o problema não é falar do inferno, o problema é ir para lá, né? Então, o que ela diz aqui? Me lembro muito bem dele, do Gerson Cardoso. Não gostava da pregação dele, pois era chato, né? Pregava muito sobre o pecado. E dizem, quem prega sobre uma coisa é porque está vivendo aquilo que está falando. Ou seja, o que ela diz aqui? Porque o bispo Gerson Cardoso pregava contra o pecado, ele estava no pecado, né? Dizendo ela. Mas não é verdade. E aqui ela diz também que ele tinha traído a esposa. Dona Silvane Dutra, não é porque o homem caiu, às vezes traiu a esposa, é que ele vive no pecado. Davi caiu, muitos homens da Bíblia caiu, mas a senhora está equivocada, porque Jesus pregava contra o pecado, os apóstolos pregavam contra o pecado, porém eles não viviam em pecado. Olha o exemplo de Jesus e dos apóstolos. Então tem que saber separar as coisas. Eu prego muito contra o pecado, eu prego muito contra a ganância, contra a soberba, contra a prepotência, né? Contra o orgulho, desejo em excesso de possuir. Então não pense isso, porque se nós não pregar contra o pecado, quem que vai pregar? A senhora? O ímpio? Os mundanos? Não, os mundanos não querem que pregue contra o pecado. O povo mundano quer que a gente fale do pecado como se fosse uma coisa natural. Então tá aqui, os comentários da dona Silvane Dutra, tá bem aqui, eu vou deixar até o fim para você ler, junto com a foto do bispo Gerson Cardoso. Então vamos parar com isso. O verdadeiro homem de Deus fala a verdade. Jesus foi o homem que mais falou de inferno, aproximadamente de 27 a 28 vezes. No entanto, ele estava em pecado.
ele é o próprio santo, o santo de Deus, tá bom? Então não acuse o bispo Gerson Cardoso por causa disso, não acuse não, porque se todos os pregadores pregassem contra o pecado como o bispo Gerson Cardoso ele pregava e prega até hoje, né? Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Que Deus abençoe, que Deus ilumine você, Deus ilumine a sua casa. O que você acha de tudo isso? Responda aqui abaixo. Que Deus abençoe.